O Enem tá chegando e você tem muito que se preparar ainda. E pra isso eu separei aqui pra vocês 7 temas matadores para a sua redação do Enem 2020. Então, ó, se liga aqui que, ó, chuchuzinho vai passar, não tem jeito. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. Aqui eu trago conteúdos para vocês sempre de língua portuguesa, redação e ajudo também ao planejamento de aulas, né? Então, se você gosta desses assuntos, já, ó, mete a mão aí no like, deixa um likezinho pra mim nesse vídeo. E também inscreva-se no canal que toda segunda e quinta e domingos também tem videozinho novo aqui pra você, tá bom? Se tiver algum assunto que te incomoda, algum assunto que você quer saber mais, já comenta aqui. Agora diz pra mim, você tem dificuldade com a sua redação? Né? A maioria dos estudantes aí tem um pouquinho de dificuldade com a redação, principalmente para o Enem, né? É sempre uma luta a ideia da redação. E hoje, com os 7 temas lindos, fofinhos, você já vai poder se direcionar um pouquinho ao que escrever. É muito importante treinar a sua redação, tá? Não é importante adivinhar o tema da redação, mas é importante treinar a sua redação. E por isso que a gente acaba batendo a tecla em pode ser que caia tal tema, tal assunto, tal assunto. Por quê? Com isso você desenvolve a sua pesquisa, desenvolve a sua escrita e treina, tá? Eu sempre digo, é uma maratona. Passar no Enem é uma maratona. E vai quem está mais bem preparado. Agora, então, pra gente não se alongar muito, vamos aí aos 7 temas. Então, o tema número 1 é a dificuldade de inserção dos universitários ou recém-formados aí ao mercado de trabalho. Bom, é um assunto polêmico. Por quê? Porque às vezes é muito difícil ter o primeiro emprego, né? Tem essas questões aí, às vezes, de antes de entrar na universidade, que é o menor aprendiz, que te ajuda a ser inserido num primeiro emprego. Tem a questão dos estágios, mas às vezes até o próprio estágio já te pede algum tipo de experiência. E como ter experiência sem uma primeira oportunidade de experiência? Isso é um caso que acontece, né? Às vezes a pessoa é recém-formada, ela precisa entrar no mercado de trabalho para adquirir experiência, mas ninguém abre a porta. Então, qual é a dificuldade hoje de um universitário, alguém enquanto faz faculdade, e aí questão de horários também, entrar no seu primeiro serviço, né? Ou o recém-formado que às vezes passou os 4, 5 anos da graduação sem trabalhar e entra no mercado de trabalho e eles começam com a ideia de pedem experiência, né? Como estar bem preparado para isso? O que fazer e como se inserir. Hoje isso é um desafio do jovem, né? Até porque cada vez com mais pessoas podendo entrar na faculdade, com mais abertura para várias universidades, vários centros universitários, várias faculdades, né? Porque existe diferença entre elas. A gente tem mais pessoas formadas na faculdade hoje do que a gente já teve em outros momentos a nível de Brasil. Então, como que tá cada vez mais difícil? A gente vê muita gente trabalhando fora da sua área porque não consegue emprego na sua área. E aí entra a inserção desses trabalhadores que se formaram, tem uma mão de obra especializada, né? Não seria uma mão de obra braçal, cuidado, uma mão de obra especializada, um advogado, um administrador, um professor, mas como se inserir nesse mercado de trabalho? Isso é um problema e tem que ser bem pensado. Você já pode ir pensando aí em soluções, né, para isso. O número 2, e bem polêmico, a consciência dos privilégios. Se você é uma pessoa privilegiada, será que você é uma pessoa privilegiada? Ou será que você se sente privilegiado? Ou por mais que você seja, você não se sente privilegiado? Então, a consciência dos privilégios, né? Como uma pessoa consegue se inserir, se sentir privilegiada, se entender desse jeito e com isso transformar em ações para ajudar os não privilegiados. No geral, dificilmente alguém, e é uma questão psicológica, mas dificilmente alguém se acha privilegiado, né? As pessoas sempre têm a noção de que elas passaram por muitas dificuldades e que elas têm a questão meritocracia, né? Eu mereço ter o que eu tenho. Sim, todo mundo merece ter o que tem. Mas em que momento a gente vira a chave e começa a entender que passamos a ser um privilegiado e talvez com isso temos voz para ajudar quem não é um privilegiado? Eu sempre digo uma questão assim, ó, compara, quando falam questão de cotas e privilégios, eu digo assim, compara a tua vida. Se eu estou falando com alguém que estudou numa escola particular, alguém que tem condição de fazer um cursinho, né? Que eu vejo uma pessoa realmente com condições. Eu digo assim, compara a tua vida, por exemplo, a vida de 2 estudantes, né? 2 estudantes do 3º ano do ensino médio. Um que estuda numa escola particular e não precisa trabalhar e tem conforto em casa, internet e tudo mais. Com um que precisa trabalhar o dia todo para ajudar a renda da família, que mora às vezes numa periferia e que não tem os confortos de uma internet em casa,
né? E às vezes nem um smartphone ou coisas assim. Quem que tem mais privilégios, né? Será que ambos se sentem privilegiados? Será que ambos se sentem numa posição vitimizada? Ou será que conseguem ter a consciência de quem é privilegiado e de quem não é? Ou pelo menos as dificuldades que um enfrenta e que o outro não enfrenta. Tema número 3 e bem polêmico, abandono paterno no Brasil. A Tammy Gretchen acabou de participar de uma propaganda da Natura, uma campanha de Dia dos Pais. Pra quem não conhece, Tammy Gretchen é um homem trans, né? Que recentemente teve um filho aí. Então, quando a gente fala de abandono paterno no Brasil, pode entrar muitos exemplos. E dentre eles, a gente tem que pensar propagandas, a gente tem que pensar novelas, a gente tem que pensar quantidades de mães solteiras no Brasil, quantidade de abandonos afetivos que a gente tem no Brasil, a quantidade de apoio, como isso afeta o desenvolvimento da criança. Então, é importante fazer esse movimento de olhar para a questão da paternidade no Brasil e como que os movimentos acontecem a respeito disso, né? É dado um foco grande para uma situação de tolerância, às vezes, e não é dado um foco grande para situações que acontecem no dia a dia. Isso é um exemplo que poderia ser colocado. Então, isso é uma coisa que acontece no Brasil, existem números e dados que vocês podem procurar para treinar na sua redação a respeito das mães solteiras, filhos sem registro com o nome dos pais, né? Tanto é que agora, na questão da pandemia, quem era mãe solteira teve um auxílio diferenciado, né? Por não ter esse apoio que é dividido entre pai e mãe e que deveria ser. Quarto tema, a importância das redes de relacionamento online para os movimentos sociais. A gente sabe que muitos movimentos sociais, eu acho que hoje a maioria deles tem um impulso aí nas redes sociais, a questão de marcar as reuniões, a questão dos comparecimentos, dos avisos, né? Antes a gente não tinha um meio de comunicação que chegasse a tantas pessoas como a gente tem hoje com as redes sociais. Então, quando a gente fala em movimentos sociais, a gente automaticamente liga ele com a rede social. E a rede social vai englobar aí qualquer tipo de movimento, direita, de esquerda, de centro, não importa. Ela não tem uma definição, ela tem usuários e a quantidade de usuários e a postura deles em relação a se conectarem. Então também é muito mais fácil você se conectar com outras pessoas que têm pensamentos próximos dos seus pelas redes sociais, porque a gente consegue se achar. O quinto tema que eu separei aqui é o charlatanismo nas redes sociais. Pessoas vendendo coisas ilícitas, prometendo e não entregando, né? Pessoas que fazem anúncios, que coletam dados, a questão do roubo de dados. Utilizar a rede social para o mal. A gente tem muito charlatão, a gente vai chamar a mesma coisa aqui, que falar que é alguém corrupto, que falar que é um ladrão, que falar alguém que faz coisas erradas. Então, o charlatanismo na rede social, ele acontece, por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de pessoas, com isso eu tenho uma grande possibilidade de golpear algumas dessas pessoas. Pessoas que pagam por serviços e depois não têm o serviço, tá? Pessoas que oferecem coisas que não têm à venda para poder dar um golpe. E esse golpe, ele pode ser a questão financeira, esses roubos que tem de conta no WhatsApp, de passar trote. Isso já vinha acontecendo, né, há algum tempo. Antigamente era o trote por telefone, hoje ele se especializou. Hoje a gente tem quadrilhas especializadas somente em dar golpes eletrônicos. Clonagem de cartão, clonagem de WhatsApp, todas as maneiras aí de desenvolvimento que a gente tem para golpear alguém. Então tem que cuidar muito bem com isso, tem que pensar em todas as situações que abrangem aí o golpe na rede social, pessoas mais idosas, muitas vezes ou pessoas que não têm tanto conhecimento de algumas áreas, né? Essas coisas de clicar no link e esse link te direcionar a um roubo ou algo assim, e também a questão de envolver nomes de pessoas em histórias que não estavam relacionadas. O charlatanismo, ele acontece muito na rede social, ele tem que ser cuidado. A gente pode ir atrás, já que estamos pensando em tema para a redação, em números, né, em tipos de golpe e o que está sendo feito para solucionar, como que a polícia age, como que quem foi lesado tem meios para denunciar. O sexto tema é o impacto psicológico do uso das redes sociais pelos jovens, né? Que tipo de impacto esses jovens aí estão sofrendo por utilização excessiva nas redes sociais? A gente tem cada vez mais redes sociais aí para cuidar, então a gente tem uma questão contingencial de muita coisa. A gente tem Facebook, Instagram, TikTok, canal no YouTube, né? LinkedIn, que é profissional, blogs e outras
N situações aí, eu tô falando pelas que eu uso, mas outras situações que o Twitter, que o adolescente, que o jovem utiliza, e o quanto isso acaba trazendo danos psicológicos para esse estudante, para esse jovem, né? Que tenta se comparar com celebridades, que tenta se comparar com efeitos de fotos que nunca vão alcançar o mundo real, né? Uma questão de corpo, uma questão de financeira, pessoas que demonstram uma vida que não tem, a felicidade exacerbada, né? Todo mundo é feliz nas redes sociais. Como que um jovem, às vezes, que tá em construção de corpórea, tá em construção de vida, como que ele consegue lidar vendo só coisa feliz, boa, luxuosa e não tendo isso? O impacto psicológico disso, o impacto também de ver pessoas que ele gosta, com uma vida que não o insere. Se a gente começar a pensar aí, abre espaço para muito dano psicológico pro jovem, né? Questão de estudo, questão de sucesso, questão financeira, questão de projetos, questão de ter uma vida que não tem, tá? A mentira na rede social, o expor, o viver feliz. Então, qual é o dano, quais são os tantos danos aí que o jovem pode ter psicologicamente vivendo hoje nas redes sociais? E aí a gente pode ir além, já pensando na solução, como que os pais devem agir com esse jovem? Qual é o tipo de supervisão, qual é o tipo de cultura, qual é o tipo de ensinamento que ele tem que ter antes de entrar e qual é o tipo de acompanhamento que não o interfira enquanto um ser autônomo, mas o ajude a encarar as redes sociais. E a sétima, que é as dificuldades das pesquisas do ensino tecnológico brasileiro. Quais dificuldades, por exemplo, hoje que uma universidade enfrenta para ter a sua ciência cada vez melhor, para ter bolsas, para ter pesquisadores? As pessoas, elas não podem trabalhar de graça, tá? Não é porque você está na faculdade fazendo pesquisa que a universidade pode ter o seu trabalho gratuitamente. Um pesquisador, ele precisa ter recursos, porque ninguém come de graça, ninguém mora de graça, né? Então, os universitários, os novos pesquisadores, a ciência brasileira, ela precisa de investimento. A gente tem aí, pessoal, principalmente agora com o coronavírus, isso apareceu muito, grandes pesquisadores brasileiros com mestrado, com doutorado, no pós-doutorado, sem nenhum real recebido das universidades, dos sistemas de ensino, da pesquisa brasileira, né? Como desenvolver a pesquisa sem investimento? Não tem como. Pesquisa bem desenvolvida, ela requer recursos, ela requer uma estadia, ela requer uma situação diária para que o pesquisador consiga participar. E aí é por isso que hoje a gente enfrenta também tanta dificuldade na pesquisa brasileira. Pensa qual é a sua opinião sobre isso, né? Como que a gente pode melhorar a questão da pesquisa brasileira, que tipos de incentivo? Será que grandes empresas deveriam ter uma obrigação de investir no sistema brasileiro de pesquisa? Poderia ser, seria uma situação, né? Existir um patamar, um nível de empresa que teria uma obrigatoriedade aí em investir em pesquisas. Já existe, né, toda uma questão de redução de folha, redução de impostos, mas você precisa propor algo também aí para a sua redação, beleza? Então fica de tarefinha de casa. Meus amores, então foram 7 dicas matadoras legais, fáceis e que vão te ajudar a ir atrás de conteúdo e a pesquisar. Pesquisem, sempre vão atrás de mais pesquisas, leiam sobre esses assuntos e fiquem por dentro disso, porque uma delas pode cair na redação do Enem, mas se não cair, também vai ter te ajudado a ter repertório, a ter pensado melhor, a ter treinado e estruturado. Beleza? Se tiver dúvida, manda aqui pra mim, me encontra também lá no Instagram, lá no TikTok, @professora Chayane Farias no Instagram e Chayane Farias lá no TikTok, todo dia videozinhos, dicas bombando, tá bom? Beijo, beijo, beijo.